Roma Antiga, República, professora Ieda Avênia. Nos primeiros tempos da República, os patrícios detinham todos os direitos políticos e só eles podiam ocupar cargos públicos como os de cônsul e senador. Os clientes e a plebe, composta de homens livres, pequenos agricultores, comerciantes e artesãos, não tinham direitos plenos, para além de possuírem as terras mais férteis que eram trabalhadas por camponeses, às vezes escravizados por dívidas. O poder dos patrícios tinha um fundo eminentemente religioso. Eram os únicos a conhecer os ritos religiosos e as leis, e com base nisso, tinham exclusividade no governo da urbis. Segundo Grimal, do ponto de vista religioso, os patrícios possuem um privilégio que em breve se tornará precioso: o de conhecer os auspícios, isto é, de interpretar diretamente, sem recurso a nenhum sacerdote, a vontade divina. Saberemos avaliar a importância desse poder se pensarmos que todo ato público deve ser precedido de um entendimento com os deuses. Assim, os patrícios não tardaram a reivindicar o monopólio das magistraturas que comportavam o conhecimento dos auspícios. Isso é, na prática, o consulado e as outras magistraturas mais importantes que progressivamente foram sendo criadas. Esse aspecto religioso da oposição contribuiu muito para fortalecer e para criar entre as duas metades da sociedade romana uma diferença que rapidamente se tornou irredutível. A historiadora Cláudia Beltrão, no artigo Epulum Iovis, o espetáculo da ordem sagrada na Roma republicana, reforça esse aspecto, abordando o banquete ritual, cujas características e elementos nos permitem depreender uma espetacularização da ordem social e política romanas, naturalizadas como ordem sagrada. A análise da religião romana, vendo-a como parte de uma ordem social dinâmica, distinguindo aspectos de sua praxis como dispositivos que instituem uma ordem simbólica que sustenta e consolida poderes políticos e suas redes derivadas, apresentando e representando o mundo social e natural através de imagens pelas quais entrevemos a ordem simbólica, permitindo uma via de acesso à compreensão das estratégias de obtenção e garantia do poder. Dos diversos templos da Urbis, o mais bem conhecido e comentado é o de Júpiter Optimus, Máximos, Juno e Minerva, um templo com 3 ao estilo etrusco. Esse templo servia como palco para grandes rituais públicos nos quais magistrados e sacerdotes oficiavam diante de multidões de cidadãos e estrangeiros. Era no grande templo do Capitólio que os cônsules eleitos inauguravam seu ofício e o seu primeiro ato era o juramento público e o sacrifício. Nesse local sagrado, os generais faziam seus juramentos antes de partir para seus comandos militares e, no período republicano, era o Capitólio o termo do triunfo do imperador. Notemos que, em sendo divindades femininas, Juno e Minerva não tinham direito a um leito, como as matronas participavam do banquete sentadas. Os rituais da religião romana são complexos sistemas cognitivos que apresentavam a ordem romana aos olhos de todos como representações simbólicas do ordenamento familiar, social e político, incluindo uma forte polarização entre o masculino e o feminino. Observemos os participantes humanos, senadores, sacerdotes e os cônsules do ano. Os detentores do poder religioso, político e governamental, reunidos banqueteando com divindades diante do populus, sendo que a unidade desse grupo humano era reforçada pelo fato de os cônsules e os membros dos principais colégios sacerdotais serem também senadores. Era expressa e encenada, portanto, a centralidade do Senado, não apenas no que tange ao governo do Império de Roma e na gestão dos negócios da res pública, mas também na religião pública romana. A organização do poder político na Roma republicana era essencialmente comunal, cívica, integrando religiosamente seus membros, incluindo eventos novi, centrada no Senado e distribuída nos colégios sacerdotais. Certamente, é uma falácia pensar em uma ordem senatorial. A heterogeneidade de interesses e de origens, mesmo na República Média de seus membros, nos leva a pensar em diversas negociações, alinhamentos, redes de relacionamentos e jogos de poder. Podemos, porém, falar em padrões normativos e em variações entre senadores romanos.
Mas a performance ritual exibia a concórdia entre poderosos, divinos e humanos, enquanto a plateia, o populus, contemplava a ordem sagrada encarnada no Capitólio sob os auspícios de Júpiter Optimus Máximos. O Epulum Iovis, portanto, oferecia oportunidades para a comunicação entre os seres humanos, reiterando a ordem político-social e sua hierarquia, apresentando-a como uma ordem sagrada. Assim, se as ações rituais impunham a supremacia absoluta dos deuses em relação aos seres humanos, proclamavam ao mesmo tempo a legitimidade de senadores e magistrados, a hierarquia social entre celebrantes e espectadores e o lugar de cada um na sociedade. Essas representações simbólicas inscritas nas instituições romanas, encenadas e explicitadas nos rituais, reforçavam e garantiam a confiança no ritual, no governo senatorial e o engajamento dos indivíduos às normas da vida comunitária. A cidade cresceu e cada dia novos elementos chegavam a ela. O comércio trazia novas riquezas que a localização geográfica de Roma ajudava a estimular e novos grupos sociais enriqueciam. Ocorre que os plebeus comerciantes e os artesãos mais abastados se ressentiam cada vez mais da falta de voz na condução dos assuntos da cidade. Segundo Grimal, no interior da urbis, o século V foi preenchido por uma longa sucessão de lutas entre patrícios e a plebe, as duas classes em que se divide a sociedade romana de então. Essa oposição chegou a pôr em causa a própria existência do Estado romano. É fácil adivinhar que o conflito tinha por causa o desejo nos primeiros de manter as prerrogativas políticas e nos segundos de conquistar a igualdade de direitos, mas ignoramos como se instituiu esse Estado de fato e quais são exatamente as origens do patriciado e da plebe. Por volta de 450 a.C., os plebeus conseguiram que as leis que regiam a cidade fossem registradas por escrito, numa tentativa de se evitar injustiças. O conjunto das normas redigidas é conhecido como Lei das 12 Tábuas, que se tornou um dos textos fundamentais do direito romano, uma das principais heranças romanas que chegaram até nós. A publicação dessas leis por volta de 450, na forma de tábuas que qualquer um, desde que soubesse ler, podia consultar, foi fundamental para o rompimento das barreiras que separavam os patrícios dos plebeus. As 12 tábuas não chegaram completas até nós, mas possuímos vários fragmentos delas e podemos imaginar o quanto foram importantes para o desenvolvimento da urbis. Os plebeus obtiveram outras conquistas importantes, tais como o fim da escravidão por dívidas, a criação do cargo de tribuno da plebe, um magistrado que teria por missão defender os plebeus com o poder de vetar medidas governamentais que prejudicassem a plebe, o reconhecimento dos poderes da Assembleia da Plebe e a possibilidade de casamentos entre patrícios e plebeus antes proibidos. A Assembleia da Plebe, Concilium Plebis, consistiam numa assembleia reunida por tribos. As 4 tribos urbanas, que correspondem às 4 zonas da cidade, juntaram-se no século V às tribos rústicas, do latim rus, campo, localizadas na área do entorno da cidade. Com a expansão territorial, o número das tribos foi aumentado e chegou ao número definitivo de 35. A divisão por tribos serviu como base para o funcionamento da Assembleia do Povo Romano, Comitia Tributa. A plebe reunida em assembleia formava então o Concilium Plebis, com a função eleitoral, pois nela eram eleitos os tribunos da plebe. Ali também se votavam os chamados plebiscitos, mas suas decisões só eram válidas para a própria plebe. Também no campo religioso, a plebe conseguiu algumas conquistas importantes. Em 493 foi construído o Aventino, fora do Pomerium, o templo consagrado às divindades agrárias, Ceres, Liber e Libera, deuses ligados à plebe. Esse templo rivalizava com a tríade capitolina, Júpiter, Juno e Minerva, no Capitólio, que existia desde 509 a.C., e era o centro religioso do Estado patrício. No templo plebeu foi instituído um tesouro e um arquivo destinado a guardar as deliberações da plebe. Para cuidar dele foram nomeados novos magistrados, denominados de edis, de aedes, para nós, templo. Para compreendermos as alterações geradas pelo sucesso das reivindicações plebeias, temos de analisar o desenvolvimento econômico, social e militar de Roma no início da República. Vejamos o que diz a historiadora Maria Beatriz Lorenzano. Embora a atividade agrícola tenha sido a atividade econômica predominante durante toda a história de Roma,
que, por exemplo, desde o século IV era um centro comercial e manufatureiro de alguma importância. Devido às contínuas guerras em que Roma esteve envolvida com os povos montanheses e com outras cidades, foi preciso recorrer a todos os cidadãos para obter soldados e recursos. Portanto, as necessidades das campanhas militares faziam recair sobre os plebeus encargos militares e financeiros cada vez mais pesados. Essa situação permitiu que a plebe conseguisse uma ação política eficaz em sua luta contra o patriciado. Em troca de sua participação na defesa de Roma, exigiu o fim do monopólio político e jurídico que os patrícios detinham, especialmente devido às novas conquistas territoriais que enriqueciam a cidade em favor dos patrícios que monopolizavam as novas terras, agir públicos. Paulatinamente, os plebeus conseguiram acesso a todas as magistraturas. Em 300 a.C., foram abertos aos seus representantes os altos cargos sacerdotais dos pontífices e dos augures. Em 287 a.C., a Lei Hortência deu validade legal às decisões dos plebiscitos. A historiografia considera que essa lei marca o fim da luta patrício-plebeia, uma vez que os plebeus haviam obtido a igualdade política entre os patrícios. Na verdade, porém, as vitórias da plebe ficaram praticamente restritas aos mais prósperos segmentos desta, homens que enriqueceram exercendo atividades comerciais e industriais.